que é específico do sistema cultural tendencialmente aberto? O que é específico é, enfim, são várias coisas, eu vou passar aqui algum tempo a enumerar algumas, mas assim, de uma forma geral, o que é específico é exatamente o fim dessa impermeabilização, uma certa disposição, uma certa curiosidade, um certo interesse pela cultura dos outros, e não apenas uma curiosidade, um interesse de voyeur, de ver como é que é, mas uma abertura que significa a disposição para a incorporação de valores que são originalmente estranhos, mas a que nós reconhecemos a capacidade de nos melhorar e de nos tornar mais ricos, de certa maneira. E isso nota-se logo em Homero. É assim, a Ilíada tem algumas coisas curiosas. É assim, por um lado, é o grande texto canónico que funda a tradição literária ocidental, mas é um texto sobre a guerra, que provavelmente não é um bom sintoma, sendo logo no início a nossa cultura é uma espécie de hino e de celebração de uma atividade pouco simpática. Mas tem esta coisa muito curiosa de ser um discurso que enaltece as qualidades do inimigo. Isto é, apesar de ser feito por um grego, ou por vários gregos, o Homero provavelmente é um ponto final de uma tradição oral que desemboca ali, com a escrita, com a fixação do texto. É um discurso que não tem problemas rigorosamente nenhuns a reconhecer a dignidade do outro, que não tem problemas nenhuns em dizer que aquele outro estrangeiro é herói, aquele outro, de certa maneira, em humanidade, é igual a nós. Este é logo o primeiro sintoma. É o reconhecimento da dignidade daquilo que não somos nós, o reconhecimento da dignidade da identidade do outro, o reconhecimento da potencialidade dessa própria dignidade, dessa própria cultura, o direito ao seu futuro, o direito à sua existência e, de certa maneira, até o louvor dessa diferença. Não é? Não está dito em lado nenhum, ainda bem que os troianos são troianos, etc., mas o que está permanentemente implícito no texto do Homero são como nós. Está-se disponível a reconhecer e a partilhar, digamos assim, um valor que ultrapassando a nossa identidade, a identidade pessoal daquele grupo, se constitui como universal. Há alguma coisa que não é só nossa, há alguma coisa que também pode ser dos outros, e de todos os outros é alguma coisa que é especificamente humana. Isto por um lado. Por outro lado, a Odisseia é um outro caso muito interessante. A Odisseia é a história de um dos heróis da guerra de Troia que vai para casa e faz do regresso um passeio turístico por uma coleção de aventuras que não lembra a ninguém, parece que não está interessado em voltar a casa. E aí, em dois passos da Odisseia, há um episódio apresentado dividido, que é um episódio que diz respeito à espera da esposa do Ulisses, que é a Penélope. Não é? A Penélope está em casa. Eu não sei se vocês até que ponto é que conhecem a história, mas a história é muito curiosa. Está em casa anos e anos a fio à espera que o marido regresse de casa, da guerra para casa. É uma família, fidalga e tal, com alguma riqueza, alguns haveres, e por conseguinte aquela sujeita que está sem marido é obviamente apetecível para uma série de candidatos a substitutos do Ulisses na vida da senhora. Os candidatos a substitutos do Ulisses instalam-se em casa, comem o que há a comer, vivem ali naquela de que, deixa de decidir, o tempo está a passar, o Ulisses não vem, as coisas têm que estar aí tanto tempo à espera, fica comigo. E cada um deles, eu cá também tenho porcos, etc. Bom, a Penélope provavelmente lá tinha alguma afeição especial pelo marido, é plausível.
vai dizendo que ele vem, ele regressa, escusam de estar aí à espera, etc. E a páginas tantas, diz a tradição oral, diz o Homero, há uma deusa, Atena, que lhe aparece e que lhe sugere uma artimanha para contribuir para aguentar, digamos assim, a hostes pretendentes. E essa artimanha é o fazer de uma mortalha, isto é, aqueles véus com que se envolvem os mortos para no momento da morte, que seria dedicada, ou que seria destinada ao marido, ao pai, ao sogro. E então ela diz, quando acabar esta mortalha eu decido, não há problema. E entretanto vai fazendo todo dia a mortalha e à noite secretamente desfaz. Há 2 episódios, este episódio é dividido em 2 partes na Odisseia. Bom, o que é que há de curioso aqui? Eu aqui estou a especular um bocado, vou especular um bocadinho, mas provavelmente, não sei se me acompanha ou se me acompanha, mas eu acho que a ideia é muito interessante. Isto depois é desmascarado. Há uma escrava que descobre e estraga tudo. Mas entretanto o Ulisses é mesmo a chegar e também não faz mal nenhum. Bom, mas o que é que há aqui? O que há aqui é, se nós pensarmos, se deixarmos a história em paz, esta narrativa, e pensarmos, nos pusermos no lugar de Penélope, ou no lugar de Penélope, no lugar de alguém que faz uma coisa que é tradicional, um objeto tradicional, pode ser, não tem que ser uma mortalha, pode ser um tapete, pode ser umas calças, pode ser uma camisa, um bordado, por exemplo, e que faz e desfaz. Se alguma vez tentarem isso na prática, vocês descobrem muito rapidamente que, por um lado, não só isto, o fazer e desfazer, é um desvio, isto é, o que devia estar a acontecer, ela fazer aquilo, acabou, pronto, paciência, acabou-se o tempo e acabei isto, não há a fazer. Mas já também esta questão que se põe, que é, se nós imaginarmos que há um padrão, imaginar que há um bordado tradicional da Madeira, que tem umas flores típicas, não é? Se imaginarmos que há um padrão, que é um padrão necessariamente herdado, que é um modelo recebido como parte da identidade da sua cultura, o que a gente percebe muito rapidamente é que torna-se cansativo estar permanentemente a fazer o mesmo padrão. Isto é, basicamente o fazer desfazer o que faz é um pouco acelerar o desenvolvimento da cultura. Fazer e desfazer um padrão é a mesma coisa que fazer muitos padrões. Aquilo que normalmente, não sei quando em quanto tempo é que se fará uma mortalha para um sogro, mas aquilo que provavelmente se faria uma vez na vida, porque sogro só há um, de repente é como se houvesse 15, 20, 30, não sei quantos dias foram sogros, não é? E estivesse permanentemente a fazer o padrão que recebeu como herança. Aquilo que eu suspeito é que a mecânica da repetição do padrão, esta aceleração da história, este fast forward, não é? Aquelas coisas que a gente faz nos vídeos para andar mais rápido, esta rebobinação permanente durante X tempo, o que faz é que provavelmente quem está a fazer a coisa começa a ter tendência, já agora, já que vou desfazer, vou fazer aqui uma coisa que nunca fiz. Em vez de fazer um veado, vou fazer uma vaca. Em vez de fazer um crocodilo, vou fazer um carneiro. Vou desfazer. Há pequenas alterações até porque se sabe que se vai desfazer. No sentido em que a arte final até poderia coincidir com aquilo que é a ideia original. Só que, entretanto, eu posso fazer experiências. E por um lado, o desvio. Por um lado, o potencial da experiência possível que se intercala naquilo que seria pura e simplesmente uma repetição, uma reprodução e precisos verbos daquilo que se sabe fazer e que se aprendeu a fazer, implica aqui, digamos assim, que nós consigamos ver ali a eventualidade de um desvio
motivado, que esta é a parte mais curiosa, ainda que isto seja tudo alegórico, de um desvio que tem uma motivação ética. Isto é por um determinado tipo de relação que se pretende manter. Se fôssemos românticos, diríamos que era por amor, não é? Eu não sei se é possível dizer isso da Penélope. Mas este apego, esta dedicação ao outro, permite, isto é, aquilo que eticamente é justo, é plausível, aquilo que se espera, que é a obediência ao dever, permite uma liberdade de experimentação, permite uma liberdade de desvio quando estamos a falar daquilo que é o fazer plástico. Isto obviamente, não vão procurar isto na Odisseia, que o Homero não explica. O Homero não explica isto, eu não sei nem sequer sei se alguma vez isto terá passado pela cabeça do Homero, mas uma coisa é certa, aquilo que a gente percebe na percepção da aceleração dos processos culturais, aquilo que a gente percebe é que há uma plausibilidade cada vez maior, numa situação de complexidade, uma plausibilidade cada vez maior para que casos absurdos ocorram, como a repetição de uma coisa, o fazer várias coisas várias vezes, uma coisa que só se faria uma única vez, e, portanto, a possibilidade de ocorrência de pequenos desvios, pequenas divergências. O que é que isto significa? Significa que a tolerância, parece-me a mim de uma forma geral, a tolerância que os sistemas complexos tendencialmente abertos criam dentro de si para o desvio é bem maior. Isto, ou, se quiserem, a rigidez de vigilância sobre a reprodução afrouxa, é cada vez menor, e a possibilidade, exatamente, inclusivamente pela atenção e a curiosidade que se dá, ou a atribuição da igual dignidade que se dá aos outros, a introdução de novos elementos, de elementos estranhos, de pequenos desvios, aumenta. Okay? Esta é a ideia. E isso, do ponto de vista da própria história, da arte, chamemos-lhe assim já, neste sistema cultural complexo, é mais evidente se olharmos, agora esqueçamos os exemplos do Homero, se olharmos para a história da filosofia e para a própria história da literatura gregas. Isto é, aquilo que a gente verifica imediatamente a seguir ao Homero não é ninguém que vai recopiar o Homero e dizer o Homero outra vez, que isso não tem graça nenhuma. Esta é uma das vantagens da escrita num sistema complexo, tendencialmente aberto. A escrita não tem a intenção de fixar definitivamente uma verdade que deve ser repetida. A escrita é uma libertação da memória que nos permite explorar alternativas. Na história da filosofia, por exemplo, isso é muito evidente. Porque seria de supor, seria de esperar que quando há um sábio, por exemplo, como o Tales de Mileto, que diz que a origem de todas as coisas é a água, que o seu discípulo a seguir viesse dizer, como era tradicional até aí, que sim senhor é a água, e o neto dele é a água, e o bisneto dele é a água, e o que acontece é que o discípulo não é a água, o discípulo vai dizer também, não é aquilo que o outro disse, neste caso era o ápera, isso não interessa, quando é que se manda, são pormenores da filosofia também não interessam. Isto é, o desvio fica instituído como parte constituinte da reprodução complexa do sistema. Não só é possível, como de certa maneira é desejável. É intrinsecamente desejável a um determinado nível da cultura que o desvio ocorra, desde que obviamente não seja um desvio caótico, não seja um desvio doente patológico, digamos assim. Isto é, ninguém está à espera que de repente, só para ser... Não há aqui nada que eu saiba, que eu conheça, enfim, provavelmente não conhecerei tudo, mas assim de repente não me ocorre rigorosamente nota nenhuma na história da cultura grega, por exemplo, que alguém decide faz diferente só porque ser diferente é giro, é porque é diferente. Ok? A questão aqui não está na procura da diferença, a questão está em que o desvio naturalmente, obviamente, cria diferenças, e esse desvio é motivado por um princípio, que é o princípio, no caso da literatura é um, no caso da filosofia será outro, mas que é um princípio de obediência à finalidade primitiva. Isto é, a finalidade primitiva da investigação filosófica original era perceber qual é a origem elementar da natureza, então, dentro desse princípio, é sempre dentro desse princípio que se desvia. Ninguém vai dizer de repente que a origem da natureza, o elemento primordial da natureza, que é o ovo estrelado, quer dizer.
ou que é porque não tem cabimento. Da mesma maneira, na própria história do desenvolvimento da expressão plástica, nomeadamente da literatura, ninguém vai começar a fazer coisas esquisitas se não tiverem o mínimo de cabimento dentro da construção cultural em que vive. Portanto, há uma abertura, mas a abertura tem esta baliza. E a baliza é uma certa obediência, digamos assim, aos princípios da cultura que são herdados. Não sei se isto está suficientemente claro. Não há nenhuma intenção de procura da divergência pela divergência. Não há nenhuma intenção do desvio pelo desvio. Não há nenhuma procura de ser diferente porque dou mais nas vistas, ou porque recebo mais aplausos, ou porque exatamente da mesma maneira como aconteceria dentro de um sistema simples, o desvio extremo aqui, o desvio patológico aqui, seria obviamente censurado. Ou, quer dizer, nem sequer censurado seria, porque o próprio sistema da cultura não permite que ocorra. Quer dizer, é tão simples como isto. Não é? O sistema da cultura não permite, de repente, alguém tem ideias descabidas, mirabolantes, fantásticas e que ninguém, obviamente, poderia compreender. Não é? A história da filosofia, da filosofia chamada pré-socrática, a história do desenvolvimento da própria arte poética, depois com o Hesíodo e por aí fora, na literatura, aquilo que nos permite atestar é exatamente isto. Cria-se uma circunstância em que é plausível, em que é viável e, de certa maneira, até em que é desejável um desvio dentro do cumprimento dos princípios da identidade e da cultura em que se vive. E isto é uma novidade. Isto é uma novidade astrológica. Isto é como se tivesse nascido um planeta novo. Antes da cultura grega isto não se dava, com a cultura grega isto dá-se. Certo? Não quer dizer que nós não possamos encontrar, por exemplo, diversas histórias diferentes, nomeadamente egípcias e mesmo sumérias, no caso dos Gilgamesh, por aí fora, que não tenham o seu valor próprio dentro daquela cultura. Aquilo que não se detecta é, por um lado, esta abertura em relação às outras culturas, e, por outro lado, a incorporação do desvio como forma de continuação dessa cultura. A partir do momento em que há, digamos, formas de expressão que são estabelecidas, elas são respeitadas, digamos assim, como produtos da sua própria identidade, a não mexer, a não retocar, ou pelo menos, se eventualmente isso aconteceu, não ficou, também há essa hipótese, não ficou nada na história. De qualquer das formas, tenha havido outros episódios noutras culturas, ou isto seja uma coisa exclusivamente grega, o certo é que o fundamento da cultura que nós reclamamos tradicionalmente como nossa, aquela cultura que se chamava ocidental, agora não sei como é que se chama, baseia-se nisto. Okay? Antes disto, somos todos, digamos assim, mais ou menos iguais na nossa procura da manutenção de uma identidade cultural e na nossa procura da manutenção dos modos de reprodução que garantam uma continuidade quase imutável, não é? Ou tendencialmente imutável. Com certeza que sim, claro que tem. Mas esse desvio tem origem na influência porque há uma disposição para a influência. E essa disposição para a influência é exatamente o sintoma da abertura da cultura. Os gregos foram os primeiros intencionalmente a enviar os seus sábios para conhecer outras culturas, regressam e tragam, faz favor, coisas com que a gente possa aprender, que é uma coisa que de facto é tal coisa, das duas uma, ou não temos notícia que tenha ocorrido, ou houve e a experiência não foi feliz e tiveram azar. Uma coisa é certa, aquilo que historicamente se veio a instituir como tradição própria da cultura é aqui que se dá. Isto é, como coisa que ficou selada como mais um sinal da identidade daquela cultura. Um sinal claro da identidade da cultura grega é esta. Eu não posso ir muito longe. Às vezes tem uma certa tendência para trasladar para a história conceitos que nós usamos hoje com alguma facilidade, não é? Eu não sei se é verdade que se possa dizer, por exemplo, que os gregos respeitavam as culturas. Não respeitavam.
no sentido em que os gregos estavam claramente conscientes que eram superiores. Não há dúvida. Podes pôr questões. Os gajos seriam superiores. Se cá não eram. O facto é que o resultado destas alterações permitiu a constituição, digamos assim, de uma máquina, de um motor, que permitiu, por sua vez, a cada vez maior complexificação, a cada vez maior diversificação, a cada vez maior legitimação do desvio. E nas outras, não. Agora, respeito não haverá. Mas uma tácita aceitação da dignidade do outro como igual à humanidade, creio que sim. Desde que... Porque, por exemplo, é muito duvidoso que aquilo que o Homero diz sobre os troianos pudesse dizer sobre uma tribo qualquer mexeruca que houvesse lá para os lados da Macedónia. Quer dizer, era um desprezo completo. Aliás, para os gregos, como sabem, os estrangeiros são bárbaros, por definição, não é? A palavra bárbaro vem do grego barbaroi. Barbaroi quer dizer que os fulanos falam barbar, não se percebe nada. Então, barbaroi é aquilo que a gente hoje, nós costumamos dizer algraviada, não é? Não se percebe nada. Quem não fala grego já está a perder. Agora, apesar de já estar a perder, pode ter comportamentos dignos, pode ter atitudes dignas, pode... Por exemplo, no caso da guerra, isso era muito importante. Por alguma razão, isso aparece com a Guerra de Troia. Isto é, são pessoas que combatem com dignidade, são pessoas, é como se fossem gregos. São pessoas como nós. E com pessoas como nós, e não só são pessoas como nós por causa do comportamento, também são pessoas como nós porque a complexidade daquela cultura nos diz qualquer coisa. Porque há ali qualquer coisa, isto é bom. Pode ser troiano, de certa maneira, não é mau. É como se não fosse grego, gostava de ser troiano quando fosse grande. Mas ao mesmo tempo há essa dimensão de... A questão mais interessante é exatamente essa. É o momento inaugural em que, pela primeira vez, há o reconhecimento no outro de alguma coisa que é comum comigo e que é comum comigo extra cultura. Não sei se estão... não é por eu ser grego e por outro ser troiano. Há qualquer coisa aqui que nos une, independentemente de sermos gregos e troianos. E este independentemente cria uma nova existência. Porque até aqui, ser grego, por exemplo, é ser grego. E ser grego até às últimas consequências. Assim como se era egípcio, assim como se era sírio, ou sumério, ou fenício, não é? Não havia hipótese de a nossa cultura não poder ser a única que nos garantisse a humanidade. Por exemplo, a relação de Esparta com Atenas é muito curiosa desse ponto de vista, não é? Porque não eram gregos, são todos gregos e, no entanto, são gregos, mas não cá aos beijinhos e aos abraços. E quem diz com Esparta diz com... A história grega é um bocado... A gente não pode perder muito tempo com isto. Mas para todos os efeitos, há esse reconhecimento de uma irmandade, digamos assim, supra-individual, supra-identitária. Há uma espécie de invenção de humanidade, não é? E é essa coisa que a abertura do sistema complexo permite constituir e que não existia de facto, ou pelo menos de que não há provas nenhumas antes. Este é que é o ponto.